pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência sabe disso. Primeiro dizer que não tem nenhuma dúvida que Vossa Excelência fez uma mudança radical aqui no Senado, e positiva. E a sociedade toda está entendendo isso. Inúmeros debates que, quando Vossa Excelência foi eleito, eu participava, no meu próprio Rio Grande, ficávamos meio na defensiva. Hoje, a sociedade reconhece as grandes mudanças que Vossa Excelência fez. E Vossa Excelência sabe que eu travo esse bom combate há cerca de 30 anos, numa visão minha de que o parlamento deveria ser totalmente transparente, sem nenhum voto secreto. Apresentei na Constituinte, perdi. Apresentei como deputado, perdi. Apresentei aqui no Senado a PEC 50, foi aprovado por unanimidade, mas aqui no plenário, na linha, inclusive, os argumentos levantados por Vossa Excelência, o plenário entendeu que, de forma pontual, que foi a cassação de parlamentar, era possível, e que a nossa, então, foi prejudicada. Como eu sou meio teimoso, Vossa Excelência sabe, eu fui e reapresentei a PEC, uma PEC número 20. Novamente, a CCJ aprovou por unanimidade, e ela está aqui no plenário em rito especial, comungado por todos nós, mas Vossa Excelência me disse, Paim, vou botar no rito especial, mas eu dependo também dos líderes. Então, não há nenhum questionamento de minha parte em relação a esta questão. Dependia para botar em votação dos líderes. Mas no momento, senhor presidente, em que a PEC específica da cassação de parlamentar, que nós já aprovamos por unanimidade, está na Câmara, e a Câmara preteriu ela, e preferiu a PEC que garante o voto aberto em todas as situações, e ela é remetida para cá, Vossa Excelência vai convir, na visão desse senador, pela minha história e pela minha vida, que eu gostaria muito de ver a PEC sendo apreciada. A PEC que veio da Câmara. Então, esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência, da forma respeitosa como se me dirigir a Vossa Excelência, presidente da Casa. Como já falei da tribuna, o que eu falei aqui, senador, eu falei já na tribuna diversas vezes. E, enfim, eu espero que o Senado delibere sobre o tema. Sei das dificuldades, mas há momentos na vida, e a minha visão, em é preciso ousar e se submeter ao resultado do plenário. Se o plenário resolver votar contra o que a Câmara votou por unanimidade, faz parte da democracia e da vida. E eu me submeterei sem nenhum problema. Porque isso faz parte do dinamismo, né, do nosso trabalho aqui, nós que estamos aqui há tantos anos, eu há quase 27 já. Então é isso só que eu queria ponderar a Vossa Excelência. Tenho certeza que Vossa Excelência naturalmente vai ter que ponderar com o colégio de líderes esse apelo que eu fiz, mas fica... E Vossa Excelência sabe que a minha posição é não lhe criar nenhum constrangimento. Sem dúvida. Se eu quisesse criar constrangimento, estaria lá atrás já numa outra posição. E nunca fiz isso e não estou fazendo. Apenas estou ponderando que seria importante, eu acho, se o plenário deliberasse qual é a visão que nós podemos ampliar o voto secreto. Eu entendo que deve ser em todos os casos, mas só a votação é que poderá assegurar isso. Eu agradeço muito a intervenção do senador Paulo Paim. É isso mesmo, o senador Paulo Paim, em todos os momentos, teve uma posição clara, transparente com relação ao voto aberto em todas as modalidades. Até quando o voto secreto, eu abro o voto. Inclusive na escola da mesa. Exatamente. Todo mundo sabe que eu votei abertamente. Exatamente. O Senado, há mais de um ano, já havia aprovado, como Vossa Excelência colocou, o voto aberto para julgamento de senador e de deputado. Essa proposta estava tramitando na Câmara dos Deputados. A proposta do senador Paulo Paim chegou a ter um requerimento apreciado aqui com um calendário especial. Eu concordo que ela tem que ser apreciada rapidamente, mas eu entendo, e não sei se essa será a posição do Senado, evidentemente, era que nós deveríamos garantir primeiro o voto aberto como primeira conquista para julgamento de parlamentar, de senador e de deputado, e paralelamente nós apreciaríamos as outras modalidades de voto aberto. Por quê? Porque
se nós tivermos, com relação a qualquer um dos itens, dificuldades para colocarmos 49 votos, a matéria será inócua e voltará sem eficácia, sem resultado, para tramitar na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que nós poderemos separar em dois tempos. Nós primeiro garantimos o concreto, a parte, e discutiremos o todo, para não corrermos o risco de, em nome do todo, perdermos a parte. Se nós construirmos esse encaminhamento, do ponto de vista do Legislativo, eu tenho absoluta convicção que será muito melhor. Porque as oposições, e não apenas essas oposições, elas não gostariam de abrirem o voto na apreciação de vetos. Não apenas essas oposições. Porque na medida em que você abre o voto na apreciação de veto, você vai permitir ao governo, seja qual for o governo, seja qual for o presidente da República, o monitoramento do voto de cada parlamentar na apreciação daquele veto presidencial. E aí, sem dúvida, nós teremos mais dificuldade de colocar esses 49 votos. E para não incorrermos no erro estratégico de possibilitar a volta da matéria no ping-pong para tramitar na Câmara, talvez fosse mais prudente, do ponto de vista do Senado e do aprimoramento das instituições e da própria transparência, que nós consagrássemos primeiro o voto aberto para julgamento de parlamentar e, paralelamente, tratássemos das demais votações com relação às outras modalidades de voto secreto, que eu concordo com Vossa Excelência, precisam mais do que nunca ficarem expostos à transparência. Senadora Ana Amélia. Caro presidente, eu queria... Ontem, Vossa Excelência aí me falou dessa atitude de promulgar a parte da emenda constitucional que tem consenso indiscutível tanto na Câmara quanto no Senado. E, do ponto de vista político, não há dúvida de que é melhor entregar os anéis do que os dedos, né? Então, foi a forma de Vossa Excelência entender politicamente de resguardar um ganho, mesmo que pequeno ou significativo, no conjunto da discussão sobre o voto aberto, substituindo o voto secreto para todas as deliberações hoje previstas no nosso regimento. Eu tinha também, presidente, as dúvidas suscitadas por Vossa Excelência, que não são suas necessariamente, são de parte de um colegiado importante que é o Senado Federal, e a Câmara já por maioria lá deliberou já em segundo turno. É a questão exatamente da escolha de ministro do Supremo ou de procurador-geral e de vetos. A questão é que o Ministério Público denuncia, o Supremo vai julgar. Penso que para os parlamentares de ficha limpa, como Vossa Excelência tanto existiu aí, não há para temer nenhuma escolha dessa natureza. Divergir de indicações, eu acho que é um processo natural e fica melhor para quem está votando e para quem está recebendo o voto. Saber e conhecer. Do ponto de vista do veto, da mesma forma, de fato o poder que tem o diário oficial na mão e a caneta, exerce sobre o parlamentar uma influência muito grande. E eu reconheço que realmente cria uma situação de constrangimento. Mas o veto, o que é o veto? O veto é uma negação daquilo que nós aqui votamos, que por conveniência, seja ela de ordem financeira, de ordem política, de ordem administrativa, o governo resolve dizer não. Eu penso que quando nós dizemos sim ao veto, nós estamos negando aquilo que nós decidimos. É talvez um raciocínio um pouco simplista, mas é o que eu estou sentindo em relação a isso. Então, também da mesma forma, tenho sido aqui uma senadora independente, não terei nenhuma dificuldade, já muito, quando cheguei aqui, pensava muito nessas duas circunstâncias, que são realmente complexas. Mas hoje não tenho dúvidas em relação a que o voto tem que ser aberto, para que mostremos a nossa cara à sociedade. Não só os eleitores que nos mandaram para cá com esta missão,
missão, mas também a isso. E queria agregar ao esforço de Vossa Excelência também, nós estamos sábado agora, nós estamos a 2 dias da festa da Independência, dia 7 de setembro. Agregar uma questão que também eu já tive dúvidas, a questão de acabar com o voto obrigatório no país. Eu acho que essa é uma questão também que devemos enfrentar, porque nós precisamos, ao extinguir o voto obrigatório, dar empoderamento ao cidadão. E ele terá a responsabilidade de ir às urnas por sua livre e espontânea vontade. E porque aí ele terá mais responsabilidade do que obrigatoriamente ter que ir votar no dia das eleições. Então, eu penso que seja uma boa caminhada essa. Hoje eu partilho da ideia de que temos que também acabar com o voto obrigatório para que o cidadão que entender a importância de ter um parlamento funcionando com as pessoas que ele vai escolher, aí com toda a liberdade, sem ter a obrigatoriedade do voto. Então, eu queria colocar adicionalmente a isso este ponto de vista, caro senador presidente Renan, cumprimentando-o pelas iniciativas. Agradecemos a Vossa Excelência. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo pelo esforço no sentido de fazer com que os trabalhos da Casa se tornem a cada dia mais ágeis. Em relação à questão do voto aberto, senhor presidente, eu não entendi bem o procedimento. Essa matéria chega aqui, vai a uma comissão especial ou não? Não, tramita na Comissão de Constituição e Justiça, primeiramente. A matéria no seu todo. A matéria no seu todo. E já há uma disposição de que poderá haver uma deliberação com relação ao mérito da matéria e a constitucionalidade na próxima quarta-feira. Em relação à questão dos vetos, eu acho que para apoio às autoridades, para a escolha de autoridades e para os vetos, eu quero comunicar a Vossa Excelência que uma das grandes demandas da ouvidoria hoje é no sentido de exigir dos parlamentares. Uma das grandes demandas da ouvidoria hoje é questionar os parlamentares porque eles votaram a favor de determinado projeto e, de repente, votaram a favor do veto. Então, eu acho que nós precisávamos discutir mais profundamente essa questão. Quero aqui hipotecar o meu apoio ao senador Paim. Eu acredito que o voto tem que ser aberto para todas as situações e acredito que se nós votarmos só o voto aberto para a cassação de mandatos, nós vamos ficar devendo à sociedade essa resposta. Por que o parlamentar vota de uma forma e, posteriormente, vota de outra? Isso suscita 1000 ilações. Portanto, eu acredito que seria muito importante que a gente debatesse isso mais amplamente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência também como representante do Estado de Alagoas, por ver o seu Estado livre da febre aftosa. Com vacinação é o primeiro passo, mas eu tenho certeza que logo, logo, Vossa Excelência, juntamente com todas as lideranças daquele Estado, haverão de ter a conquista do Estado livre da aftose, inclusive sem vacinação. Muito obrigada. Agradecemos a Vossa Excelência.